Olá, queridos, me chamo Rodrigo Agro, quero mais uma vez trazer uma ministração da Palavra de Deus para a vida de vocês, para vocês que são ouvintes do canal, que nos acompanham e nos dão o prazer de estar levando a mensagem de Deus para as suas vidas. Hoje eu tenho a companhia especial do meu cunhado, Leandro de Freitas, e nós vamos estar fazendo hoje um bate-papo com vocês de um tema que eu tenho certeza que vai influenciar, vai trazer ensinamentos e vai fazer com que a vida de vocês seja abençoada através dessa palavra. Nós vamos estar falando hoje sobre o deserto, sobre o que Moisés, junto com o povo de Israel, fizeram ao sair do Egito, quando estavam sendo escravizados, por mais de 430 anos, e ali, o que aconteceu naquele período, e o que Deus quer nos mostrar hoje também em relação a isso. Porque existe uma teoria, existe uma teologia que ensina que é a tipologia. O que significa tipologia? São os personagens históricos do Velho Testamento que podem ser relacionados com os personagens de hoje. Tipo assim, Egito. Egito é uma tipologia do mundo hoje. Moisés é uma tipologia de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Moisés é aquele que preparou o caminho para Josué. Josué é um tipo de Jesus, que é aquele que introduziu o povo na terra prometida, assim como Jesus também vai nos introduzir no céu através do seu sacrifício na cruz. E também temos a tipologia de Canaã, que simboliza o céu. Então, o que significa o deserto então? O deserto é aquela passagem da nossa vida que todos nós, como os cristãos, passamos. Você talvez esteja passando hoje, que simboliza as provações, as dificuldades, os momentos difíceis da nossa vida. Jesus Cristo passou pelo deserto e nos ensinou como passar por ele. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. E nós hoje trouxemos para a sua vida um kit de sobrevivência no deserto. Porque no deserto, amigo, não é fácil. Você só olha e só enxerga dunas de areia. Você não enxerga nada que possa estar trazendo solução para o seu problema. Quando você está no deserto, você fica praticamente sem orientação. Então é preciso algumas coisas que precisam ser feitas na nossa vida para nós sobrevivermos ao deserto. Porque o deserto não é lugar de ficar parado, é um lugar de estar em movimento. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o kit de sobrevivência. Eu dou a palavra para o meu querido cunhado aqui para estar falando com vocês. Bom, primeiramente queria agradecer ao Rodrigo, pelo convite que ele me fez de participar desse vídeo para estar trazendo algo da parte do Senhor, para que sejamos edificados, e para que possamos ser instrumento para edificar a vida de vocês que estão ouvindo. Então eu agradeço pela oportunidade que você me dá, Rodrigo, de estar participando do seu canal, abrindo esse espaço, para a gente estar discutindo, debatendo, trazendo a nossa orientação, da palavra para a gente e para as pessoas. Então eu quero agradecer e vamos entrar na mensagem. Eu queria que você lesse qual é o texto da palavra que se trata, desse assunto de deserto. Se você quiser acompanhar em casa, toda a passagem de Êxodo, a partir do capítulo 14, fala sobre a saída do povo do Egito e a peregrinação dele no deserto. O povo levou aproximadamente 40 dias para chegar até a porta de Canaã. Mas por causa da incredulidade, por causa da infidelidade a Deus, eles voltaram para o deserto e ficaram rodando por mais de 40 anos, até que aquela geração incrédula morresse e apenas entrasse Josué e Caleb, que tiveram a fé. E a passagem que eu quero ler se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje ele vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Amém, Jesus. Queria fazer um comentário em cima dessa passagem, para a gente iniciar esse assunto. Primeira coisa que Deus ele tem para nos dizer no início dessa palavra é: não temas. Deus ele dá essa palavra em direção ao povo para que o coração desse povo não venha ter medo. Então hoje, se você se encontra no deserto, a primeira palavra que o Senhor tem para dizer ao seu coração é essa: não temas. Por quê? Porque o Senhor está conosco no deserto. E Ele
peleja por nós. Então, a nossa luta, a nossa peleja, ela não necessariamente precisa do nosso potencial e da nossa força, mas sim de Deus pelejar por nós. Então, a primeira coisa que devemos acreditar nesse momento, através dessa palavra, é que não devemos temer. Que o inimigo ele quer começar a batalha em nossas vidas, colocando a primeira pedra em nosso caminho, que é o medo. Amém. Então eu creio que Deus ele começa essa palavra trazendo um encorajamento para os nossos corações. E vamos continuar caminhando nesse deserto, porque a Canaã é certo nas nossas vidas. Então a gente inicia essa palavra, queria começar trazendo para vocês muitas formas que a gente se encontra parado, como disse o Rodrigo. O deserto ele não é um lugar para a gente ficar parado, não é um lugar para a gente estar esperando estacionado. Nós devemos esperar, porém, conforme Deus nos orienta para caminhar. A melhor forma de esperar no deserto é esperar no Senhor. Então a orientação primeiramente aqui é para não estar no deserto parado, porém ouvindo a orientação de Deus e seguindo o caminhar, aquilo que Ele vem nos dizendo para fazer. Primeira forma que eu queria trazer para vocês, para a gente examinar nós mesmos, né? Muitas das vezes porque se encontramos parados no deserto, é a gente procurar meios. O deserto, meus irmãos, ele não vai oferecer meios para que a gente caminhe. O deserto ele não vai oferecer circunstância muitas das vezes para a gente continuar caminhando. Então o deserto ele vai nos manter parado. E isso é muitas das vezes o que acontece na nossa vida. A gente se encontra parado porque procuramos os meios errados. Procuramos circunstância onde não existe. Procuramos as probabilidades naturais no deserto. E o deserto não é um lugar para que venha ter meios, circunstância e acontecimentos naturais. A gente vai conhecer nesse texto aqui, retratando esse texto antigamente no deserto, aquele povo, não existia um meio de eles saírem de lá e nem caminhar naquele lugar. Não existia uma circunstância que eles pudessem andar naquele lugar. E não existia um acontecimento natural. Nada na natureza poderia acontecer que eles conseguissem se manter em pé, se manter vivo e caminhar. Isso era impossível, porém, muitas das vezes a gente se encontra assim. Por quê? Porque a gente não consegue acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida, naquilo que Ele pode fazer, pelos meios dEle em nossa vida, na circunstância que Ele cria. De que forma? De uma forma sobrenatural. Deserto, meus irmãos, é lugar de viver milagres. Deserto é lugar de acreditar nos meios sobrenaturais de Deus. Então, se você se encontra hoje num deserto, acredite no sobrenatural de Deus. Acredite na forma que Deus tem de trabalhar nas nossas vidas. Acredite que a circunstância que a gente visualmente enxerga são nenhuma. Porém, Deus ele cria a circunstância. Ele faz a situação mudar. E a falta também de caminharmos no deserto, estarmos parados, é não termos direção. Por que a gente não tem direção muitas das vezes quando a gente está vivendo um deserto? Porque nos falta a visão. Porque nos falta a esperança e a expectativa de acontecer algo bom. Deserto é quando a gente para e olha e não vê nada. Porém, quando a gente olha para o deserto sabendo que o Senhor permitiu tudo isso nas nossas vidas, a nossa visão vai mudar. A nossa esperança ela vai reacender. E isso vai gerar em nós uma fé. E o que vai acontecer? Vai nos dar o direito de prosseguir. Que é o propósito de Deus no deserto para nós é nos ensinar a continuar prosseguindo. Porque há um tempo para estar no deserto. E esse tempo é uma permissão de Deus. Então, novamente eu volto a dizer para vocês, não temas. Queria só completar a palavra do meu querido cunhado, para o ouvinte estar situado que quando o povo saiu, né, que Moisés, através da figura de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, eles começaram a caminhar pelo deserto, e nós sabemos que no deserto, se você não tiver uma bússola, uma direção, você não sabe para onde ir, porque tudo é igual, você olha só vê areia, né? Então é um cenário aterrorizante. Então você precisa ter um guia, você precisa ter alguém que oriente e que conheça o caminho no deserto para você. E o que Deus fez? Deus fez
resolver o problema daquele povo cuidando, um cuidado especial, porque o povo caminhava por uma nuvem de fumaça acompanhava eles por cima, e dessa forma também protegia sobre o calor escaldante no deserto, e a nuvem parava, eles paravam, a nuvem caminhava, eles caminhavam, e à noite a coluna de fogo, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo, até para que aquecesse o povo no deserto, porque a temperatura no deserto à noite cai muito, chega até a menos de 0 grau, e para espantar também os diversos perigos que existem no deserto, de serpentes peçonhentas, aranhas e por aí vai. Então Deus sempre trouxe uma providência para que aquele que está no deserto não esteja sozinho. Se você é cristão hoje, se você é uma pessoa que teme a Deus e está no deserto hoje, está sofrendo, está doído, tenha fé, tenha paciência, porque Deus vai te mostrar o caminho para você sair do deserto. E ele fez isso com o povo de Israel dessa seguinte forma: a coluna de fogo à noite e a nuvem de fumaça de dia. É verdade. Esse é o kit de sobrevivência, o primeiro kit, que é a bússola que Deus deu para o povo no deserto. E eu queria também deixar destacado sobre os cuidados de Deus, né, através da nuvem, da coluna de fogo. Meus irmãos, no deserto, para que a gente não fique parado, porque muitas das vezes a gente está no deserto debaixo da nuvem. Só que se você está no deserto debaixo da nuvem, porém quando ela sai, se movimenta, você não acompanha ela, o que vai acontecer na sua vida? Você hoje que está na presença do Senhor, que busca o Senhor, porém preocupado somente com aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, preocupado com os cuidados do Senhor na sua vida, as providências, porque a nuvem hoje, nos nossos dias, ela representa a providência do Senhor, os cuidados. A nuvem, a presença de Deus na nossa vida vai representar isso. Muitas das vezes a gente está num momento de adversidade, porém nós estamos na presença de Deus. Exato. Estamos debaixo da nuvem. Mas o que isso significa? Que a busca, ela vai muito mais além do que só estar debaixo da nuvem. Você tem que se dispor a caminhar quando ela andar também. Você tem que se dispor a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando fala que ele é o nosso Senhor, significa que ele cuida de nós, que ele está sempre pelejando por nós, é o nosso Senhor. E o nosso Salvador. O nosso Salvador vai representar que ele está sempre cuidando, que ele está sempre orientando a gente. E o Senhor vai representar que ele tem autoridade sobre nós. E a autoridade que ele tem sobre nós representa quando essa nuvem está andando. A gente tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. Não basta só estar debaixo da proteção, mas sim da autoridade para que a gente se disponha a caminhar com ele para onde quer que ele nos guie, porque ele tem a direção correta para nós. Eu quero também compartilhar com você que o povo, quando saiu do Egito, estava sendo escravizado. Ele estava sendo açoitado, humilhado. Talvez hoje as pessoas escolham estar ainda no Egito. Não querem ser uma pessoa que quer ir para o céu, onde aceita o sacrifício de Cristo. As pessoas hoje precisam tomar essa decisão nas suas vidas, nos seus corações, de não querer estar na escravidão mais. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sofrer. Não quer dizer que quando você passar a ser uma pessoa que está caminhando nos caminhos de Deus, que você não vai enfrentar dificuldade, não vai passar por deserto, porque você vai passar sim. Só que quero lembrar para você que Jesus falava que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Então a nossa direção tem que ser sempre a Canaã celestial, sempre o céu. Isso quer dizer que em um momento da nossa vida nós vamos enfrentar dificuldade, mas aí que está. Você prefere enfrentar dificuldade estando no Egito ou estando no caminho do deserto para o céu? A diferença toda está aí. Então, queridos, uma coisa que eu quero falar para você, que essa passagem de Êxodo vem nos ensinar. Quando você sair da escravidão e for para Deus, não faça como o povo de Israel, que reclamava, murmurava, como se Deus o tivesse abandonado. Deus sempre vai ter uma providência para as nossas vidas, meu querido. Às vezes é necessário que você tenha um pouquinho de paciência. E se você não tiver paciência, você não vai ver os milagres de Deus. O povo ali ficava espizinhando a cabeça de Moisés. Moisés, era melhor ter ficado no Egito, porque agora nós temos sede, temos fome. E cadê? Aí Deus via e fazia
e realizava as providências sobrenaturais na vida do povo para que o povo pudesse ser suprido as suas necessidades. Então não reclame, porque isso é uma coisa que aborrece a Deus. Se você tem esse costume, tira isso da sua vida. Você está sofrendo no deserto, não se vitimize. Não fique lá sofrendo, ai meu Deus, eu sou um coitadinho, estou sofrendo tanto aqui. Deus sabe da sua dor e do seu sofrimento. Você só precisa encarar o deserto com coragem, porque para passar pelo deserto tem que ter coragem. Então esse é o primeiro kit, que é o kit de sobrevivência, onde você precisa da bússola, da orientação de Deus. E o segundo, que eu gostaria que o Leandro também comentasse, o segundo kit é sobre a água. Por que o povo pediu água no deserto? Isso tem um simbolismo espiritual também que nós vamos estar compartilhando com você. É verdade. Eu queria só deixar um resumo, né, sobre a nuvem. Quando a gente está debaixo da nuvem, como eu estava falando anteriormente, a gente está sob a proteção de Deus. Quando a gente está sendo direcionado por Deus, quando a nuvem caminha, a gente está andando. Então, o que acontece? Se a gente for analisar a situação da nuvem aqui, né? A proteção, a nuvem, ela nos mantém protegido, porém parado. Quando a gente está sobre a proteção e a direção da nuvem, além de protegido, a gente está caminhando. Ou seja, a gente precisa estar nos dois, na nuvem protegido e na nuvem caminhando. Então, se você está hoje debaixo da nuvem, porém só protegido, procura ser orientado pelo Espírito de Deus, procura ouvir a voz do Senhor e procura caminhar com a nuvem também. Não se preocupe só de ser protegido, se preocupe também de ser movido pela nuvem. Então, para finalizar esse assunto da nuvem, né, para que a gente possa passar para o segundo kit, né, que é ter sede, eu queria deixar essa palavra para você ser mais, se aproximar mais dessa nuvem. Não só pelos benefícios que ela te traz, a proteção, mas pelo benefício de ser movido por ela também. Então que a gente possa analisar a nossa proximidade da nuvem e cada dia se aproximar mais dela para ser movido, né? O deserto não é lugar de ficar parado, então que a gente fique debaixo da nuvem, porém em movimento. O segundo kit de sobrevivência nesse deserto que a gente passa, ele nos requer fortalecimento da nossa sede, né? Muitas das vezes a gente tem sede e muitas das vezes, né, nesse momento de deserto a gente não encontra o que mata a nossa sede, o que vai nos fazer caminhar, continuar prosseguindo no deserto, né? E para que a gente tenha sede no deserto, a gente precisa analisar a nossa situação e sentir a necessidade de tomar água. A gente precisa olhar e reconhecer que o deserto é lugar de tomar água. E essa água nada mais é do que o próprio Cristo. Ele é o que mata a nossa sede espiritual. Ele é aquele que é o suficiente para que a gente venha tomar da água, conhecer o verdadeiro Cristo. Eu queria dizer também para vocês que quando você está no deserto, eu nunca passei pelo deserto literalmente, mas a gente escuta reportagens, testemunhos de pessoas que já estiveram no deserto. E quando você está no deserto, há uma necessidade de você beber água mesmo não tendo sede, porque você pode desidratar a qualquer momento. Então eles lá, as pessoas que vão, pelo menos principalmente os turistas, eles levam uma sacolinha de sal pendurada no pulso e o guia fala, pega uma pitada de sal e coloca na boca para provocar a sede. Porque no deserto é necessário você beber muita água. E quem é a água que Jesus vai e promete para as nossas vidas? Que Ele é a água que mata a nossa sede espiritual. Então a água do deserto é o próprio Cristo. Aquele que na nossa vida hoje vai matar a nossa sede espiritual. Nós precisamos provocar a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Como? Você, através do Espírito Santo, que seja aquele que provoca o sal. É o sal que provoca a vinda de Jesus Cristo na nossa vida. Então, meu querido, beba da água que é Cristo, para você passar pelo deserto. E também ressaltando sobre a sede, né? Muitas das vezes o deserto que a gente se encontra, né, simbolizando, como o Rodrigo já mencionou anteriormente, o nosso mundo hoje. Muitas das vezes você está vivendo no mundo, porém você não está sentindo a sede. E por que você não está sentindo essa sede? Porque o Espírito Santo não trouxe a você esse sal para que você sentisse essa sede. Eu creio que essa palavra
essa pitada de sal que Deus está trazendo hoje para você. Essa palavra está vindo como um sal na sua boca para que você sinta a necessidade de tomar água. Porque a sede nada mais é nada do que a necessidade que a gente tem de tomar água. É reconhecer, é um alarme. A sede é um alarme para que a gente beba água. E eu creio que Deus está dando esse alarme para a gente hoje, através dessa palavra. Precisamos sentir sede da presença de Deus. Porque o deserto, o mundo que a gente vive, ele é difícil. E ele requer que a gente beba água. Só que a gente não consegue enxergar esse deserto na nossa vida, porque é onde o inimigo ele consegue cegar os nossos olhos, achando que está tudo bem, que está tudo certo, que o deserto é o melhor lugar para se encontrar, não precisamos de Deus. Como o povo murmurava no Egito, o que eles queriam dizer com aquela murmuração no Egito? Eles queriam dizer, no deserto, perdão. Eles queriam dizer, o Egito para mim estava melhor. Então muitas das vezes a gente está sendo como aquele povo, falando assim, eu vivia no mundo, eu vivia muito melhor. Lá eu tinha tudo que eu queria. Lá o que eu precisava, eu tinha. Então o que a gente faz hoje, muitas das vezes? A gente olha para trás, lembra de onde a gente saiu como se lá fosse bom. Por quê? Porque a gente não está encontrando água aqui. Só que a palavra de Deus é a água verdadeira para nossas vidas. Se você não está encontrando a água necessária para você se manter vivo, se manter em pé espiritualmente, procura ler a palavra do Senhor. Procura ter mais intimidade com Deus e ela vai saciar a tua sede. A palavra do Senhor ela é suficiente para saciar a nossa sede. Detalhe, irmãos, que o Leandro comentou aqui, eu preciso falar para vocês. Não é qualquer água que você vai beber. Porque você pode achar que está bebendo uma água que seja potável e às vezes ela não é, porque você não vê. A água que Jesus nos oferece é cristalina, é aquela que é potável para a nossa alma. Então cuidado, porque às vezes você pode achar, não, eu sei o caminho para eu sair do meu problema, da minha dificuldade. E a água que eu posso tomar para alimentar minha sede é buscando em outros caminhos, que não seja o caminho que Cristo nos oferece. E aí você pode entrar pelo cano, porque a Bíblia diz que há caminhos que nos levam à morte. Então tenha cuidado, porque às vezes você está tomando a água errada. A água que Jesus oferece para a nossa vida vai saciar as nossas sede. Ele prometeu isso. Então cuidado com isso também. E mencionando novamente a palavra do Senhor, a Bíblia, né? A Bíblia diz que é uma fonte de águas. Uma fonte de água viva. Então, não pode, como a palavra diz, não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água. Sim. Ou ela é doce ou ela é amarga. A palavra de Deus é a água verdadeira, como o Rodrigo mencionou. Precisamos se aprofundar na palavra. Precisamos buscar mais o conhecimento verdadeiro da palavra, genuíno. Eu até acho engraçado, porém eu vou comentar, né, sobre isso no vídeo, que muitas das vezes as pessoas, né, antigamente nos convidavam para ir para a igreja e falava assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Isso era comum, pela dificuldade de se locomover até uma igreja mais longe, as pessoas orientavam, busca uma igreja próxima da sua casa. Porém hoje, não estou aqui para criticar a igreja, não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, porém a gente fala sobre a palavra de Deus e ela é verdadeira. Hoje a gente tem que orientar as pessoas dessa forma, procura uma igreja próxima da palavra. Aleluia. Então, a forma de você buscar uma igreja hoje, que a gente vê que tem muita modernidade hoje nas igrejas. A gente vê que, como Paulo pregava e mencionava que isso aconteceria nos últimos tempos, que pessoas procurariam pastores conforme a sua necessidade, mas não a sua necessidade verdadeira, conforme a sua necessidade dos seus deleites, das suas vontades. Verdade. Pastores conforme as pessoas queriam. E hoje não é difícil da gente enxergar isso. A gente olha para a nossa volta, olhando para algumas igrejas, a gente vê que tem igreja para todo tipo de gente. Tem igreja para todo tipo de pessoas, não se tratando de raça, de cor, não, mas de vontades, de desejos, que fogem muitas das vezes da palavra. Então a igreja que a gente precisa buscar para a gente realmente ser orientado por Deus é aquela igreja que prega a Bíblia, que prega a verdade, que fala do Senhor Jesus, que fala da palavra. Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja que prega a doutrina dos apóstolos. Porque muitas
muitas pessoas hoje já não suportam essa doutrina. E isso é o quê? Isso é Bíblia. Isso é o que Paulo pregava antigamente que iria acontecer nos nossos dias. Porém, a gente não pode ser corrompido por aquilo que vai vir acontecer. Ah, mas ia acontecer mesmo, então, eu não tem problema, vou ficar aqui. Não, você pode sair, você pode escolher o lugar correto, o lugar próximo da Bíblia. Você pode ser um dos remanescentes. Então creia, Deus é contigo, Deus ele te fortalece nesse deserto. Busque a presença dele, permaneça firme e não temas, que ele vai te fazer atravessar. Porque o propósito do Senhor é atravessar você desse lado que a gente está hoje para o outro lado. Ele quer tirar a gente desse Egito, ele quer tirar a gente desse deserto. E isso Jesus, como o Rodrigo mencionou, ele fez esse trabalho por nós. Basta a gente o seguir, basta a gente acompanhar ele. E que a gente possa permanecer firme acompanhando, seguindo essas orientações através da palavra. Amém. Bom, vamos dar sequência nos estudos aqui. Falamos sobre a bússola, falamos sobre a água, porque foram elementos que o povo teve no deserto. E também eu não poderia deixar de falar sobre o pão, né? Que o povo ali reclamava, Deus, eles não vão morrer de fome, não vão ficar aqui como se lá no Egito tinha pão pelo menos, tinha comida pelo menos, e aqui no deserto não vão morrer de fome. Aí Deus, o que o Deus faz? Faz surgir as codornizes e faz um elemento primordial na vida do povo. Ele fez descer maná do céu, que era um tipo de pão, né, diferenciado da nossa época de hoje, mas era um pão que ele trazia para a vida dos judeus todos os dias. Não havia necessidade, por exemplo, de alguma pessoa pegar aquele alimento e falar, não, vou guardar para o dia de amanhã. E chegaram a fazer isso e o alimento se apodrecia. Porque Deus queria mostrar para eles assim, não há necessidade de guardar, porque eu estou aqui para alimentar vocês todos os dias. Deus está querendo dizer para você, meu querido, que se você for uma pessoa de Deus, que esteja no caminho de Deus, buscando a palavra, crendo nele, que ele vai suprir todas as suas necessidades, você não precisa se preocupar com coisa alguma. Deus vai suprir a sua necessidade. Dessa forma mesmo. Deus ele tem cuidado, né, diariamente de nós. Então o pão, quem é o pão do céu no Novo Testamento? O próprio Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque às vezes você está achando assim, eu estou comendo pão, eu estou comendo aqui, mas você não está comendo o pão vivo, querido. Que é a própria vida de Cristo aqui na terra. Você precisa se alimentar desse pão, desta palavra que ele deixou para as nossas vidas. Amém? Pode falar. Essa palavra sobre o pão ela é muito importante, porque um dos alimentos mais consumidos, né, nos nossos dias, algo que todo mundo conhece, é o pão, né? De manhã a gente acorda, a gente toma aquele café, a gente busca comer o pão. E a necessidade do pão da nossa vida espiritual é o próprio Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sem contar, Leandro, te cortando, pode. Mas você, por exemplo, o seu corpo físico, ele precisa de alimento. É verdade? Porque se você não se alimentar, você vai ficar fraco. Não é diferente a nossa alma, meu querido. Se você deixar de buscar, de ler a palavra, ou de estar ouvindo a palavra, de estar no meio de pessoas que falam da palavra de Deus, você vai se enfraquecer e vai ser presa fácil para as coisas que o mundo está querendo te tragar, que o inimigo de nossas almas quer fazer com que você caia. Então é necessário que, assim como o corpo físico precisa de alimento, a sua alma precisa de se alimentar de pão, de alimento, para que você se fortaleça no Senhor. É verdade, a gente precisa estar sempre se alimentando, né, desse pão vivo, né, verdadeiro, bebendo dessa água cristalina, essa água saudável, uma água que nos fortalece para caminhar nos nossos dias, né, rumo, né, a Canaã. São as necessidades básicas, né, do corpo. Necessidade também. Básica. Que é também da alma, na verdade. Da alma. A gente precisa reconhecer esse lado espiritual que a gente tem. A gente tem um lado humano, físico, que a gente cuida, que a gente busca alimentar, que a gente procura tá sempre bem, né, naturalmente, fisicamente. A gente precisa disso. Só que o lado espiritual, a nossa alma, nosso verdadeiro eu, né, que não é temporário como o nosso corpo, ele precisa ser muito mais do que o nosso corpo natural ser alimentado.
porque ele é um corpo, ele seria a alma, seria o nosso interior, o nosso ser, que vai viver eternamente, É verdade. que está sendo vivido no nosso corpo nos dias de hoje, porém para uma forma eterna. Ou seja, a gente vive no deserto, mas caminhando para algo eterno. Muito daqueles povos que estavam no deserto, eles padeceram no meio do caminho. Verdade, porque não tinha E orientação. não conseguia receber uma orientação verdadeira porque o coração deles estava endurecido, ou até mesmo apegado nas coisas dali do próprio Egito, vendo as dificuldades do deserto. Então a gente tem que enxergar a dificuldade do deserto, sim, mas saber que tem um que supre essas dificuldades, supre essas necessidades que a gente tem durante a nossa caminhada. A gente precisa crer dessa você forma. me fez lembrar uma frase que eu gostaria de compartilhar com você, que também vai servir como um sininho na sua cabeça. É uma frase que diz assim: o povo levou 40 dias para sair do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração. Às vezes, você está hoje no deserto, ou caminhando nas coisas de Deus, e você tem dificuldade de tirar o Egito do seu coração. Você precisa tirar isso, meu querido. Senão você vai ficar rodando no deserto. Por que nós rodamos no deserto? Porque desobedecemos a Deus. Porque não aceitamos os desígnios de Deus. Porque preferimos aceitar, fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Então, querido, seja uma pessoa fiel, obediente, como foi Josué e Caleb, que quando chegou na porta de Canaã, e ali Deus pediu que enviasse 12 espias, 10 se voltaram contra a palavra de Deus, ficaram com medo, tiveram tantas dificuldades, colocaram tanto empecilho que não creram em Deus. Mas Josué e Caleb, não. Se Deus mandou, Ele vai nos fazer ter essa vitória. Você precisa ter essa fé, a fé de Josué e Caleb, para vencer o deserto que está diante de você, querido. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que às vezes você está passando por dificuldade, mas você precisa acreditar no Deus que formou todas as coisas. E interessante o Rodrigo tocar nesse assunto de Josué e Caleb, né? Eles tinham o mesmo potencial humano, físico, dos outros que estavam com ele. Mas o que aconteceu de diferente com eles? Eles acreditaram no Deus que tinha tirado eles do Egito, que tinha mostrado para eles que a mão desse nosso Deus é forte. Então a diferença de Caleb e de Josué foi que eles tiveram fé e acreditaram que eles não tinham a força suficiente para atravessar, para enfrentar aqueles gigantes. Porém, o Deus que fez a promessa para eles era capaz de orientar e fortalecer a vida deles para eles vencer as dificuldades. Porque a promessa de Deus não foi promessa de facilidade, foi promessa de conclusão, de que eles entrariam na Terra Prometida. Quando aqueles espias voltaram, eles tiveram uma visão deles como gafanhotos. E diferente deles, Josué e Caleb teve uma visão de homens naturais, porém com uma promessa de Deus na vida deles. Eles foram atrás daquilo que Deus prometeu. Então na nossa vida hoje não é diferente. Você não é capaz porque você é um ser humano que nem eu. Porém você tem uma promessa que nem eu. Então essa promessa te capacita a alcançar essa nova Canaã. E isso você precisa colocar no seu coração. A gente tem essa necessidade sim de reconhecer nossas limitações e fraqueza, mas a gente tem uma palavra que nos fortalece, que nos dá o poder, a capacitação de acreditar que vamos alcançar o que Deus prometeu para nós. Então não deixe o inimigo ficar colocando no seu coração que você é um simples gafanhoto. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que você é um simples homem, uma simples mulher, um simples ser humano, porque isso você já sabe que você é. Porém, você tem uma promessa que é maior do que isso que o inimigo planta no seu coração. Você tem uma promessa de que você é forte, que você é corajoso e que Deus pelejará por você. E isso vai te dar o direito de entrar na Terra Prometida. Acredita. Acredita. Sobre o que o Leandro falou também, me reportou uma passagem da própria palavra de Deus, quando Davi chegou nas fileiras do exército de Israel que enfrentava um gigante. E Davi era um moço de 16 para 17 anos, baixinho, aproximadamente de 1,5 metro, e ele se viu diante daquela situação e falou: não, gente, o que vocês estão com medo desse gigante? Isso aí, o que acontece? A espiritualidade, quando você está na fé,
Quando você está nos propósitos de Deus, não existe tamanho, gente, para que você vai enfrentar. Os exércitos de Israel tremiam. A Bíblia diz que eles tremiam por causa daquele gigante que era um campeão de guerra. Mas Davi, quando olhou para ele viu ele na mesma altura, porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Você está passando pelo deserto, meu querido, mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai fazer você transpassar as barreiras, enfrentar o gigante olhando olho no olho. Então, meu querido, eu quero que você hoje na sua vida, você está passando por esse deserto, tenha essa ferramenta importante que Deus deixou para nós, que é o Espírito Santo, que é aquele que vai nos encorajar a passar por todas as dificuldades. Amém? Bom, já falamos sobre a bússola, falamos sobre a água, sobre o pão. Vamos estar falando agora sobre as leis e regras no deserto. Porque tudo na nossa vida existe leis e regras. Existem leis sociais, existem leis na legislação do trânsito, na vida em todo. E também existem as leis e regras espirituais. Por exemplo, um ser humano, Leandro, ele precisa ter limite. Porque quando ele não sabe o que é limite, ele acaba extrapolando, entendeu? Então o ser humano precisa ter limite na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo nítido para você. Quando você está dirigindo o seu carro e você passa por uma via onde diz ali 80 km por hora, mas você não tem radar, não tem um guarda, o que acontece? Você às vezes passa a 100, porque você sabe que ali não tem nada que regula aquele limite ali estabelecido. Mas já viu alguém que, a não ser que o cara não veja, mas você já viu alguém passar diante de um radar que está dizendo que você tem que passar 50 km por hora, passar 80? Ou se tiver um guarda e você visualizar ele a longe, você vai passar acima do limite de velocidade? Não, porque aquele radar, aquele guarda, ele limita a sua velocidade. E ele tem o poder, a autoridade para te multar, te trazer prejuízo para a sua vida. Então Deus estabeleceu leis e regras no deserto que servem para nós até hoje. Inclusive nos nossos dias de hoje, nós precisamos ter leis e regras. Temos uma Constituição e que muitas das vezes não é respeitada, e por isso que nós temos os transtornos, os problemas que vivemos hoje. Então você precisa de limite também. O ser humano precisa de limite, porque senão ele começa a pensar que ele pode ser maior do que Deus, inclusive. Assim como Deus fizeram no Antigo Testamento, queriam construir um lugar onde que chegasse até Deus, e Deus não deixou. Então o ser humano precisa de limite. O pecado, por exemplo, ele faz com que a gente seja nos leva a crer que nós podemos fazer o que quiser, somos donos do mundo. Não é bem assim. Existe uma regra espiritual que nós precisamos seguir. Então esse kit de sobrevivência é o respeito às leis espirituais. Você precisa entender, meu querido, que na sua vida Jesus Cristo é o único elemento que pode te salvar. É o único elemento que pode te dar diretrizes, dizer para você o que é bom e o que é ruim, e você também, a partir desse momento, passar a viver bem. Então, leis e regras é necessário ter na nossa vida. Quer comentar alguma coisa, Leandro? A gente vê desde o início, né? A gente vê que Deus ele cria o homem, né? Criou Adão, criou Eva, e ali ele já colocou os princípios dele, as leis, né? A gente sabe que o homem ele veio a errar, né? Pecar contra o Senhor, quebrar uma dessas regras, né? E hoje na nossa vida não é diferente, como o Rodrigo disse. A gente tem as leis do Senhor, a gente tem as regras para seguir, e a gente consegue seguir essas regras como? Cada vez que a gente se aproxima do Senhor, se fortalece dele, a gente ganha forças para vencer o pecado. O pecado ele vem fazer a gente tropeçar nas regras do Senhor. Porém, Cristo ele nos dá a orientação de como ser uma pessoa. Ele diz assim na palavra: sede como eu, manso e humilde. Então, uma das regras que a gente deve seguir, que Deus requer de nós, a gente precisa ser manso, a gente precisa ser humilde. Ser humilde é reconhecer o Senhor e reconhecer que precisamos dele para conseguirmos concluir as regras que ele nos impõe, que ele nos pede. A gente sem Deus não vamos conseguir cumprir as regras dele.
Ele capacita a nossa vida para lhe obedecer. Ele não pede nada que a gente não possa fazer. Ele pede algo para nós e ele vem e capacita a gente a cumprir essa função. A gente, discorrendo a palavra, discorrendo a Bíblia, vendo os acontecimentos dos antepassados e até mesmo do Novo Testamento, a gente vê que nada o homem conseguiria fazer do que Deus lhe pedia se não fosse Ele mesmo capacitar, orientar, dar o fortalecimento. E aí Ele envia o Senhor Jesus para nos dar a orientação de como ser. E uma das lições que Jesus nos ensina para que a gente possa ser uma pessoa obediente ao Senhor é a gente ser manso e humilde. Ser manso é saber a hora de ser corrigido pelo Senhor, aceitar a correção, ouvir a orientação e seguir. Ser humilde, reconhecer, Senhor, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não chego a lugar nenhum. Então, uma das formas da gente cumprir a lei do Senhor é a gente ser obediente a Ele em humildade, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas. Porque muitas das vezes a gente acaba errando contra o Senhor porque não reconhecemos que somos dependentes dEle. Só por isso. Não é porque somos somente falhos, é porque não reconhecemos a dependência dEle para que a gente seja sábios. Então, eu queria falar uma coisa para você também que é importante, que o povo no deserto, eles sofreram as consequências dos seus erros. Não é diferente na nossa vida. Quando você erra, independente do erro, você vai sofrer as consequências. Talvez as consequências são medidas na sua cabeça como talvez pequena ou grande, mas ela vai vir. Porque para Deus não há diferença entre uma pessoa que mata e uma pessoa que mente. As consequências são diferentes. Para Deus é pecado, do mesmo jeito. Não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências diferentes. E o povo no deserto, eles sofreram a consequência de ficarem rodando 40 anos por causa da incredulidade e porque não obedecia às leis e regras que Deus estabeleceu. Vale lembrar que Moisés, quando subiu no Monte Sinai e veio com as tábuas do mandamento, quando ele chegou, o povo desobedeceu, quando formou, quando construiu, quando ali adorou um bezerro de ouro. Então, duas coisas que já aborreciam demais a Deus, que é a incredulidade, que é a reclamação, que o povo reclamava demais, e que é a idolatria. Então, uma coisa que você precisa aprender na sua vida, querido, você precisa obedecer às regras e leis espirituais, porque senão você vai ficar rodando. Você vai pagar um preço alto por aquilo que você deixou de fazer, que é obedecer a Deus, crer em Deus. Por que Abraão foi considerado o pai da fé, amigo de Deus? Porque ele obedecia sem pestanejar, ele obedecia sem reclamar. Entendeu? Então ele fazia aquilo que nós temos que fazer hoje. Você está no deserto, está passando por luta, meu querido, mas obedeça a Deus. Porque Deus está do alto. Outra coisa que é bom lembrar também. Quando nós estamos no meio do problema, talvez nós não enxergamos a solução porque nós estamos na mesma direção e a gente não consegue ver. Mas quem está do alto, quando você está num estádio de futebol, você vê o jogador lá embaixo e você reclama porque ele não deu um passe, o cara que estava bem melhor localizado. Porque você está no alto, você consegue ver melhor. Ele lá embaixo ele tem uma visão diferenciada da de nós. Assim é Deus na nossa vida. Deus está no alto, Ele sabe o caminho que você precisa caminhar. Então você não precisa questionar Deus. Você só precisa obedecer. Porque quando você obedece, você só tem benefício para a sua vida. É verdade, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Com certeza. Ele está enxergando todo o caminho, né? Adiante da gente. E cuidando, né? Dando orientação para que a gente não venha tropeçar. O Rodrigo falando sobre a gente olhar no mesmo ângulo, né? Também tem uma outra visão, assim, da gente olhar no ângulo, se igualar ao nosso problema. Me fez lembrar da passagem de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Sim. E ele queria ver o Senhor. Ele sabia que Jesus ia passar por aquele local. E aí, ele, no meio da multidão, impossível de ele conseguir enxergar o Senhor, porque a multidão atrapalharia a visão dele. Então, o que Zaqueu faz? Zaqueu, ele sobe numa árvore. Ele sobe numa figueira, né? Uma árvore ainda difícil, né? Uma figueira brava, uma figueira que tinha muitos espinhos. Mas o que importava ali para ele era alcançar um lugar a qual ele pudesse ver ao Senhor.
Então Zaqueu não mediu os esforços. Zaqueu, ele não se preocupou com o que iria encontrar pelo caminho ao subir a árvore. O que ele colocou na mente dele é que os problemas dele não podia limitar a visão dele. Verdade. E o que ele fez? Ele subiu na árvore, ele saiu daquele campo de visão que ele tinha dos problemas e a visão dele foi aberta. Quando ele olhava do alto, ele olhava e via o Senhor vindo. Então aquilo criava uma expectativa, uma esperança no coração dele de que ele via o Senhor e que o Senhor poderia ver ele. Porque tanto ele se destacava então a um lugar mais alto, como ele tirava toda aquela barreira que limitava a visão dele. Então muitas das vezes na nossa vida hoje não é diferente. Os problemas estão limitando a sua visão. O que a gente precisa fazer? Sair desse igual com o problema. O seu problema ele não é do tamanho do seu Deus. O seu problema, ele não vai limitar você de ver o Senhor. O que você precisa fazer para que você veja o Senhor no meio desse problema, nessa multidão de dificuldade que você se encontra no deserto? Você precisa procurar um lugar alto, procurar um lugar a qual você se destaque a ver ao Senhor. Um lugar que você seja também visto por Ele. Porque quando Jesus chega debaixo da figueira, Ele olha para cima e Ele fala: Zaqueu, desce. Hoje chegou salvação na sua casa. Você pode descer, que hoje eu vou entrar e vou fazer morada. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente está buscando ao Senhor, porém limitando ao Senhor de morar em nossas vidas, no nosso coração, devido ao nosso problema. Mas quando você sai do campo que limita a tua visão, você enxerga o Senhor se aproxima de você, entra na tua casa e faz morada. E toda vez que o Senhor chega na casa de alguém, a casa não fica do mesmo jeito. A casa melhora, ele arruma, ele faz uma faxina, ele tira aquilo que está errado. E ali é só vitória, ali a nossa vida passa a ser uma vida constante com Ele. Uma vida de bênção, verdadeiramente, na presença do Senhor. E o Leandro falou uma coisa interessante também, que é bom nós falarmos, né, destacarmos, que na maioria dos personagens bíblicos que tiveram suas vidas transformadas, eles que tiveram que ter atitudes, né? Eles estavam diante de um homem que poderia fazer um milagre na vida deles, mas eles tinham que fazer a parte deles também. Bom lembrar também que Jesus Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele já estava 4 dias morto. Talvez na mente humana ele fale assim: isso é impossível. Hoje a gente tem muito teólogo, né? E muito cientista, na verdade. Os cientistas querem provar que algumas coisas na Bíblia não faz sentido, não tem lógica, né? Eles falam: a arca de Noé não tem como ter chegado a um pico do monte, aquilo não existiu. Que Lázaro ter ficado 4 dias morto. Gente, é uma questão de fé. É uma questão de você acreditar na palavra de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas hoje precisam ter a atitude no seu coração de fazer a sua parte. Você precisa crer. É algo primordial na vida. E é justamente esse que é o 5º kit de sobrevivência hoje. Você precisa ter perseverança e fé. Josué e Caleb, quando chegaram na porta da entrada de Canaã, eles tiveram a fé que eles estavam sendo alimentados pelo líder Moisés, que aquilo entrou no coração deles e nada fazia eles retroceder. Os 10 espias começaram a botar uma dificuldade. Talvez hoje você está no meio de pessoas, meu querido, que você está dando ouvido por ser negativa, por ser uma pessoa que, não, mas pela lógica não tem jeito, não tem, humanamente falando é impossível. Mas eu quero lembrar para você, meu querido, que nós servimos ao Deus do impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer, se você tiver fé. Você precisa fazer a sua parte, você precisa ter fé. Eu quero lembrar também, Leandro, que eu vi uma reportagem, que é inédita essa reportagem, agora há pouco, uns tempos atrás aí, depois se você quiser pesquisar no Google também você vai comprovar o que eu estou falando, que a neurociência identificou um ponto no cérebro do ser humano que todas as vezes que o ser humano está em dificuldade, está com um problema, tipo uma doença terminal, uma pessoa que está sofrendo, e ele começa a buscar Deus, fizeram um mapeamento do cérebro e mostra que existe uma parte do nosso cérebro a qual eles estão chamando o ponto de Deus, onde as pessoas passam a ter uma visão diferente das coisas. Porque olha só como é que é interessante, quando você está
com problema e você olha para baixo, você pensa em se suicidar. Você está no alto de um prédio, você olha para baixo, você pensa em suicidar. Mas quando você olha para cima, no meio do seu problema, e você cultiva a fé, esse ponto de Deus no seu cérebro, querido, ele é ativado. E aí você passa a ter esperança, você passa a ter fé. Então, querido, que cultive esse ponto de Deus na sua vida. Não olhe para os lados tentando achar a solução para o seu problema. Não tente olhar para baixo, vivendo cabisbaixo, porque você não foi criado para isso. Você foi criado para ser você é a íris dos olhos de Deus. Então você é importante para Deus. Por mais que o mundo venha te dizer, por mais que o inimigo venha soprar no seu ouvido dizendo, você não é importante, Deus está querendo te dizer, no fundo do seu coração, você é importante para Deus. Ontem nós fomos no Pico do Jaraguá, que é um dos picos mais altos de São Paulo. E eu fiquei pensando ali, Leandro, falei assim, meu Deus, como as pessoas parecem formigas, cara. Andando dentro dos carros, na mente daquela imensidão de prédios. Eu falei assim, como é que Deus pode conhecer cada pessoa escondida em cada prédio, dentro de cada carro? Você não consegue enxergar as pessoas, mas Deus conhece, gente. Ele te conhece pelo nome. E Ele sabe e quer tatuar o seu nome na palma da mão dele. Porque Ele te formou no ventre da sua mãe. Pode ter 800 bilhões de pessoas no mundo, mas Ele te conhece, porque você é diferente. Não tem ninguém igual a você. A íris dos seus olhos é diferente, a sua digital é diferente. Deus te conhece. Então Ele quer te tirar você do seu problema. Você não foi criado para sofrer. Você foi criado para ser uma pessoa feliz. Mas para isso, você tem que cultivar o ponto de Deus, a fé no seu coração. Quer completar, Leandro? É verdade. Eu acredito que essa palavra ela vem esclarecendo, né? E o interessante também é assim, que Deus ele não necessita da gente para fazer a obra dele, para trabalhar, concluir aquilo que ele almeja. Mas ele nos deu esse privilégio de participar. Então o que Deus ele faz? Deus ele não precisa de mim, ele não precisa de você, porém ele resolveu trabalhar dessa forma. Por meio do ser humano é onde ele age. Por meio do ser humano é onde ele demonstra o seu poder, o seu amor, o seu carinho. Então por isso que Jesus também deixa um recado muito importante para a gente. Que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente ama o nosso próximo, isso demonstra um amor que a gente tem a Deus. Porque é assim que Deus nos ama. O amor de Deus por nós é incondicional. E o nosso amor, muitas das vezes, pelas outras pessoas, são condicional. E a gente precisa aprender também esse amor incondicional de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque simplesmente são pessoas criadas pelo próprio Deus. Esse é o sentido de amarmos uns aos outros. Não pelo que Ele me oferece, não porque Ele fez ou faz por mim, mas simplesmente porque Deus o criou. Então você é importante sim para Deus. Você tem um valor imensurável para Deus. Verdade. O seu valor, o sacrifício que Jesus fez pela tua vida, foi preço de sangue. Verdade. Deus, Ele envia o seu próprio Filho para todo aquele sofrimento pela sua vida. O inimigo ele quer implantar no seu coração que você não tem valor. Que a sua vida não tem mais jeito. Que você não vai conseguir sair do deserto. Ele implanta pensamentos negativos sobre você. Mas a palavra do Senhor, ela diz totalmente ao contrário daquilo que o inimigo diz para você. Ela diz que você é querido, que você é a menina dos olhos do Senhor. Que você que está me ouvindo, como nós aqui também, somos criação, somos a coroa da criação do Senhor. Sim, se tem algo importante que Deus criou, se tem algo que Ele se alegrou ao fazer, foi o ser humano. Ele olhou para nós de uma forma diferente das demais criação. Então você é diferente, você é único para o Senhor. O interessante quando o Rodrigo falava sobre olhar, quando a gente olha e a gente vê tanta gente, tão pequeno, em vários lugares, às vezes, né? Às vezes a gente olha e não consegue enxergar. A gente, na verdade, a gente nem enxerga todo mundo. Verdade. Mas Deus lá de cima, Ele tem cada um de nós na palma das mãos dele. Cada fio de cabelo que a gente tem,
Ele sabe a quantidade, Ele conta, Ele conhece, Ele cuida. Você não está no acaso, você não está abandonado. Deus ele está cuidando de você. Se você está tendo essa oportunidade de ouvir esse vídeo, é porque Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, Ele te manteve de pé. E se você está de pé, se você ainda respira, tem o fôlego de vida, não interessa a circunstância que você está vivendo, você ainda tem esperança. Você ainda tem a oportunidade de ser salvo. Você ainda pode entrar no céu. Você pode atravessar esse Egito, você pode chegar na Nova Canaã. Você tem as ferramentas necessárias. Você tem a água, você tem o pão. Você tem tudo para entrar dentro do céu. Amém. Você vai alcançar o lugar que Deus deseja para você. Basta você se dispor, se colocar debaixo da nuvem, caminhar debaixo da nuvem com ela, não ficar estacionado, não ficar parado. Deus não chama um povo para ficar parado, Ele chama um povo para caminhar, porém debaixo da nuvem. Não anda com seus passos, não anda com as suas vontades, não anda com o seu entendimento. Busca a orientação da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o seu fim é a morte. Porém o caminho do Senhor, como Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esses três princípios que Jesus ele nos ensina, o caminho, a verdade e a vida, significa que se você estiver no caminho certo, seguindo a orientação correta, você alcança a vida. Porque o que Deus tem para nos dar é vida, não é morte. Ele oferece vida para você através dessa palavra. Eu creio que se você colocar essa palavra no seu coração, abrir seu coração para que Ele faça morada, ainda hoje Ele muda a sua situação. Ele tira você desse deserto. Somente creia e não temas. Mesmo que o processo seja demorado, dolorido, o fim dele é vida. Eu creio que Deus ele tem vida para nós. Até porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. A gente não sabe qual é o tempo que você vai passar pelo deserto. O povo de Israel passou 40 anos, mas talvez para você seja 4 dias, seja 4 meses, ou até mesmo 4 anos, 40, a gente não sabe o tempo de deserto. Porque isso depende muito mais de você, de mim, do que de Deus. Vai depender das nossas atitudes, o tempo que a gente vai estar no deserto, né? Mas o desfecho dessa história, a qual a gente está querendo concluir aqui, que o povo conseguiu chegar na terra de Canaã. Por quê? Porque eles seguiram, e deixamos isso como orientação para você, o kit de sobrevivência. Você precisa desse kit de sobrevivência para você chegar e ter vitória. Uma coisa interessante que quando Josué chegou na terra de Canaã, mesmo antes, né, de eles rodarem 40 anos no deserto, eles visualizaram a terra prometida, onde Deus havia prometido que manava leite e mel. Olha, querido, a Bíblia, ela mostra para você, e você pode visualizar através da fé, a terra que mana leite e mel. O céu, ele é real, ele existe, e a Bíblia diz que aquele que crê vai estar nele também. Porque Jesus saiu daqui da terra e foi para lá preparar uma morada para você, meu querido, se você crê. Então, querido, quando Josué venceu as batalhas deles na terra de Canaã e já estabelecido ali, ele fez uma coisa que você, que eu e o Leandro precisamos fazer. Ele diz: escolheis hoje a quem vós quereis servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, amém. Que essa fé, que esse kit de sobrevivência esteja na sua vida, esteja abençoando a sua vida, para que você possa sair o mais rápido possível do deserto e entrar na terra prometida, na terra, o céu, para a sua vida. Amém. Tem alguma consideração final, querido? Queria só agradecer novamente pela oportunidade, a vida de cada um que está ouvindo aí essa mensagem, e pedir também que vocês orem pela vida do Rodrigo, orem pela minha vida, e que a gente possa estar sempre trazendo, né, o Rodrigo com esse canal abençoado dele, possa sempre estar trazendo uma palavra de edificação para nossas vidas. Palavra viva, cristalina, né, como foi mencionado. É o que o Rodrigo tem feito nesses dias, através desse canal. E eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade. Eu que agradeço a presença do Leandro aqui, esse cunhado que foi um presente que eu recebi de Deus na minha vida. Um homem abençoado. Eu tenho certeza que, se eu falei para ele que se ele fizer um canal também vai ter muitos seguidores, porque nós não somos pastores, nós não somos conferencionistas, mas nós estamos aqui, querido, porque nós somos amantes da palavra de Deus, somos apaixonados por essa palavra que transforma e edifica. Então queremos
fazer com que a palavra se cumpra, que é o ide de Jesus e pregar o Evangelho. Então, que você possa também estar orando pela vida do Leandro, para que ele possa ser uma bênção, não somente no meio da família dele, mas onde quer que ele esteja, porque para mim ele é uma bênção, que seja também na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana, um excelente dia, e que Deus esteja no controle da sua vida, como se fosse uma nuvem, levando o povo de Israel para o céu. Amém? Deus abençoe, queridos.